Preparação completa para GCM de Pouso Alegre é aqui. Pessoal, antes de começar essa dica, eu quero convidar você a se inscrever no canal, é de graça. Clica aí, se inscrever, já deixa o seu like. E olha só, aqui no Vale você vai encontrar, além da preparação online, nosso curso completo com as aulas, inclusive Geografia e História, você também tem material impresso, uma apostila teórica, apostila de questões da IBGP também, são mais de 500 questões para você praticar. E na reta final nós teremos aqui a nossa Semana Vale Tudo, onde os professores vão trazer as apostas finais para você. Então você não pode perder. Se você tem interesse e quer conhecer mais esses produtos, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Bora para cima, GCM Pouso Alegre, uma vaga será sua. Fala pessoal, beleza? O professor Denis chegando aí, né? Vamos trazer para vocês aqui uma super revisão para você que vai fazer a prova da GCM de Pouso Alegre. Então a gente vai trazer para vocês aqui, tentar dar fazer um apanhado geral desse conteúdo aí, principalmente do que a banca IBGP mais cobra. Nós vamos trazer para vocês aqui, beleza? Então fique ligado aí, não deixe de assistir até o final. Nós vamos trabalhar sempre questões recentes, no estilo que a banca cobra, direcionando vocês ali para aqueles tópicos mais importantes. Trabalhar questões das últimas provas que foram mais cobradas, sempre aquele assunto que vem em todas as provas, independente daquela prova de guarda municipal que é 5, 7 ou 10 questões, sempre tem uma questãozinha daquele assunto ali, mas a banca gosta de mesclar muito no conteúdo programático de vocês. E a gente vai trazer para vocês aqui o máximo de conteúdo possível no tempo que nós temos aqui, beleza? Então fique ligadaço, né? Fique firme conosco aí. Nós vamos trazer para vocês aqui, com certeza, vamos falar para vocês essas 5 questões da sua prova da GCM de Pouso Alegre. Deixa eu jogar na tela aqui o meu slide, para nós começarmos. Então, nós sabemos aí que essa prova está chegando, né? Nós estamos trazendo para vocês aqui nossa revisão. A gente fala aí, revisão vale tudo, que é as apostas finais que cada professor traz aí. E hoje nós vamos tratar com vocês aqui a parte de raciocínio lógico, beleza? Nós sabemos aí que a sua prova vai ser no dia 2/8, né? A remuneração aí, R$ 4.710, todas as informações aqui nessa reta final. O TAF, muito importante aí, viu, gente? Você já ir se dedicando ao TAF. Muita gente tomando pau nesses TAF de guarda municipal espalhado aí pelo Brasil. Muitos alunos nossos, às vezes, ficam num TAF aí por conta de vacilo, por falta de treinamento. Não subestime, não acho que é fácil. Você sabe que o TAF aí, nada é 20% de reprovação aí em provas, no mínimo 20% em provas de concurso carreiras policiais. Beleza? Então, vamos lá. Trazendo para vocês aqui, só recordando com vocês rapidamente aqui, o conteúdo programático é sempre esse mesmo conteúdo programático aqui da banca IBGP, né? Ela traz esses detalhes aí para vocês, mas sempre o mesmo conteúdo programático, sempre o mesmo conteúdo programático. Mas o que difere de uma prova para outra? O que difere de uma prova para outra são o quantitativo de questões, mas o conteúdo programático é sempre o mesmo. Então ela tem aquele padrão de cobrar questões. Aqui no canal do Vale Concurso, nós já fizemos várias questões, dentro do curso de vocês, várias questões da IBGP resolvida, né? Se você tem dúvida de um assunto específico, vai no canal no YouTube, joga assim, IBGP, que você vai achar várias questões corrigidas de todos esses tópicos aqui da IBGP, porque a IBGP ela é uma banca que não libera as suas provas. Nós temos as provas aqui salvas, porque nós guardamos todas as provas que os alunos fazem, né? Como, por exemplo, vocês farão a prova aí no dia 2, mandarão para nós aqui a prova, nós faremos a correção no canal. Então a gente pega essa questão e fazemos o nosso banco de provas aqui. Por isso a gente tem as questões dos últimos aí 3, 4 anos de todas as provas que a IBGP aplicou aqui em Minas Gerais para os concursos de guarda municipal. Se você for buscar no site de questão, você não acha. Então a gente trabalha muito essas questões. No canal tem resolução de inúmeras questões só de raciocínio lógico para vocês. Então, assim, entender realmente o padrão da banca, e eu costumo falar que essas questões da IBGP na sua prova é para gabaritar, beleza? É gabaritar essas questões aí com tranquilidade. Então, vamos lá. Então, nós já vamos começar aqui na parte de raciocínio lógico, aqueles tópicos aqui que são mais cobrados, proposições, equivalência, né, os conectivos aí, negações, argumentação. Vamos trabalhar isso aqui. Vamos dar uma passada na parte de conjuntos também. Olha só, de conjuntos, olha o tanto de coisa de conjuntos, gente, ó. Até aqui é conjunto, ó. Olha como conjunto é um assunto de peso para a sua prova. Então, se você tem dificuldade nessa parte de conjunto, o que eu oriento? Você voltar e revisar, tá? Se você pega a estrutura do nosso curso ali, nada, são mais de 10 aulas que revisa tudo isso aqui de conjuntos.
No canal no YouTube você vai achar a correção de questões só de conjuntos do IBGP, beleza? Então você pega ali a primeira parte de raciocínio lógico, aí conjuntos, depois você pega aqui uma parte de matemática, que são aquelas operações básicas, que sempre vem uma questãozinha de operações básicas, adições e adição, subtração, expressões numéricas básicas, beleza? Potenciação, tudo questões básicas que vem cobrando em prova, que não precisa nem ficar revisando aqui, números decimais, propriedades do conjunto dos números naturais, decomposição de números primos, tá? Isso sempre traz essa decomposição, nós já resolvemos inúmeras questões com vocês, verdades e mentiras, resolução de situações e problemas, nós vamos até trazer uma questão aqui para vocês da última prova de Alfenas, né, que veio cobrando. Sequência, gente, sequência numérica, esquece. Toda prova de guarda municipal da IBGP cai questão de sequência numérica. Então eu falo com vocês, professor, o que é uma questão, o que não falta? Sequência numérica. Nós já fizemos aulas dentro do nosso canal no YouTube, no curso, para você só de sequência numérica, só de questões IBGP, para você entender o padrão, porque sequência numérica é você entender o padrão que a banca cobra, beleza? Com números, figuras e palavras, análise combinatória de probabilidade, é um assunto que mexe e vira, cai, uma questãozinha básica. Por exemplo, na última prova de Alfenas, caiu uma questão de análise combinatória, né? E problemas envolvendo raciocínio lógico, envolvendo tudo isso aqui, são problemas aí que são interpretativos, é a sua capacidade de interpretação ali. Então, nós vamos tratar bem isso aqui com vocês hoje, tá? Vamos detonar isso aqui para você chegar no maior nível e gabaritar essas 5 questões. Não, professor, 5 questões de raciocínio lógico é para gabaritar. E sempre você analisar, dentro de todo o conteúdo aqui, aquilo que você está com maior dificuldade, porque dá tempo de você revisar ainda. Beleza? Eu vou mostrar para vocês o padrão que a banca cobra, porque dá tempo de você revisar. Então, fique atento, vamos para cima e vamos trabalhar isso aqui agora com vocês. Então, trazendo para vocês aqui, vamos lá. Lembrando, né, gente, que você que está fazendo essa prova de moadinha, fazer os demais concursos também que estão sempre aí. A gente fala que concurso público a gente não faz para passar, a gente faz até passar, né? Então, você ficar ligadaço aí nessas... Igual, por exemplo, tem aqui o QR Code, ó, o QR Code está aqui acima, né? Aqui acima, aqui, ó. QR Code é GCM Brumadinho, né? Um edital aí que você pode buscar essa vaga com certeza. Não demole, não deixe passar essa oportunidade. São concursos aí extremamente, né, importantes dentro de Minas Gerais, que é esse de Pouso Alegre e de Brumadinho também. Então vamos lá. Vamos começar aqui na parte de raciocínio lógico, de estrutura lógica. Vamos revisar isso aqui, que mexe e vira com uma questãozinha de proposições. Como que você identifica com a sentença é proposição ou não? O bizu está aqui, ó. Esse é o bizu matador para você levar para sua prova. Aquela frase interrogativa, né? Frase interrogativa, as perguntas. Frases exclamativas. Então apareceu interrogação, exclamação. Frase sem verbo. Com verbo no imperativo. O que é o verbo no imperativo? Indicando ordem. E as sentenças abertas. O que é sentença aberta? Que eu não consigo validar, né? Não consigo atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Tudo isso aqui não é proposição. Então, se você fixar esse bizu aqui de sua prova, se cair uma questãozinha boba dessa, o cara que nunca estudou raciocínio lógico, ele não acerta. Se você não viu nada de raciocínio lógico, com esse bizu aqui, às vezes você tem condições de acertar a questão. Então, se você lembrar aí, frase interrogativa, exclamativa, sem verbo, com verbo no imperativo e a sentença aberta, lembra o que é sentença aberta? Tudo isso aqui em cima é sentença aberta. Mas é você fazer aquela perguntinha, será que eu consigo atribuir valor lógico verdadeiro ou falso? Né? Sentença aberta, ela não tem, você não consegue atribuir valor lógico. A sentença aberta não é proposição, somente a sentença fechada que é proposição. Então, se você lembrar desse bizu aqui na sua prova, você terá condições de resolver o tipo de questão que a BGP gosta de cobrar. E eu sempre gosto de trazer alguns exemplos de questões da banca, sempre trabalho questões da banca com vocês aqui para você revisar. Olha só, se você não estiver vendo a aula ao vivo aí, dá um pause e tente resolver a questão antes de mim, beleza? Todas as questões aqui, tente resolver ela antes de mim. Olha a questãozinha aqui, ó. Assinar a alternativa que representa uma sentença aberta. Pronto. Ou seja, o que não é proposição. Qual dessas aí você acha que é uma sentença aberta? Uma sentença aberta. Vamos lá, letra A. 4 mais 4 igual a 8. Eu consigo atribuir um valor lógico. Então, isso aqui é proposição. Sentença fechada. Carlos possui 5 filhos. Eu posso falar que é verdadeiro ou falso. Sentença fechada. Clarice é uma excelente professora de história. Posso falar que é verdadeiro ou falso. Sentença fechada. Agora, a letra D. Ó. Ela é uma ótima profissional. Ela quem? Então,
ela, esta, aquela. Então, você que assistiu às aulas de raciocínio lógico dentro do nosso curso, você vai ver que claramente, né, esses pronomes fazem com que a frase seja uma sentença aberta, que não seja proposição. Então, a resposta correta é a letra D. Então, esse estilo aqui que a BGP pode cobrar nesse tipo de assunto, beleza? Mais uma, olha só. Proposição é o termo usado em lógica para descrever o conteúdo de orações declarativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso. Já falei isso para vocês e estamos revisando. Beleza? Assinale a alternativa que indique uma proposição lógica. Então vamos lá. O nome da médica. Olha só. O que é? Agora ele quer que a gente marque o que é uma proposição lógica. Proposição é sentença fechada. Sentença fechada. O que é uma sentença fechada, professor? Que eu posso atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Beleza. O nome da médica, tá vendo? Isso não é proposição. O nome da médica. O que tem o nome da médica? A frase não terminou, não tem verbo. Então, isso aqui não é proposição. É sentença aberta. Ela é inteligente. Frase interrogativa e exclamativa. Na mesma alternativa, ó. Pronto. Não é proposição. Que dia será realizada a prova do concurso público de Resende Costa? Frase interrogativa. Não é proposição. Então, a cidade de Resende Costa é acolhedora. Pronto. Posso falar que é verdadeiro ou falso. Você nem sabe onde é essa cidade de Resende Costa, não interessa. Você sabe que você pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Então, esse slide aqui, que é o que você precisa levar para sua prova. Beleza? Frase interrogativa, exclamativa, sem verbo, verbo no imperativo e a sentença aberta, não é proposição. Então, você resolve esse tipo de questão tranquilamente. Tá aí para vocês duas questõezinhas resolvidas. Beleza? Agora vamos para outro ponto. Operadores lógicos. Nós sabemos que temos 5 operadores lógicos que a gente trabalha dentro de raciocínio lógico. É o conectivo, são 5 conectivos, os operadores lógicos. Conectivo e, o ou, o se então e o se somente se. Importante, já caiu questão de BGP só cobrando isso. Qual que é a operação que o e faz entre proposições? O e é sempre uma conjunção, o ou é sempre uma disjunção ou disjunção inclusiva, tá? O inclusiva nem sempre aparece junto. O ou é disjunção exclusiva, então isso aqui aparece disjunção exclusiva sempre escrita. O se então é o condicional e o se somente se é o bicondicional. Então são essas 5 operações lógicas aí. O conectivo e, a simbologia dele é sempre o chapeuzinho, o ou é o Vzinho, o ou, Vzinho com tracinho embaixo, o se então que é o condicional, setinha para a direita, e o se somente se, setinha para os dois lados. Isso é importante para você resolver uma questão que trabalhe só isso, exigindo só isso, ou às vezes trabalhar a simbologia da proposição composta. Ok, pessoal, beleza. Revisando isso aqui, revisado. Agora, o que nós precisamos revisar com vocês? É a tabela verdade desses conectivos. Você precisa levar para sua prova a tabela verdade desses 5 conectivos lógicos aqui. Quais são os 5 conectivos? Então, e, ou, se, então, se, somente se. Tabela verdade deles. Gente, você tem dúvida, tabela verdade, não assistiu às aulas do curso, pelo amor de Deus. Volte e assiste. Ah, pessoal, não sou aluno do curso online. Assiste no canal gratuito. Digita aí IBGP no canal. Você vai achar várias aulas minhas gratuitas para IBGP, para você revisar nessa reta final. Além dessa nossa revisão, vale tudo aqui. Estamos trabalhando com vocês dentro do curso. Beleza? Então, tabela verdade, nós vamos trabalhar desses 5 conectivos aqui com vocês. Então, olha só. O que você precisa fixar? Tabela verdade de todos os conectivos, não é isso? Conectivo E, da conjunção, né? O E, conjunção, o OU, disjunção, o OU, que é a disjunção exclusiva, o se, então, não é isso? Que é o condicional, e o se e somente se. Beleza. Ah, mas aqui, professor, né, quem já é aluno meu há muito tempo, sabe que a gente tem um bizu para fixar a tabela verdade do E, por exemplo. Ah, quando é verdadeiro e verdadeiro, dá o que como resultado? Né? Eu tenho verdadeiro entre 2 proposições. Quando é verdadeiro e falso, dá o quê? Ah, quando for verdadeiro ou falso, que é a disjunção, dá o quê? Então, você não vai fixar essa tabela aqui, você vai fixar o bizu, o professor Dena sempre passa nas aulas deles, que é o bizu da tabela verdade. O bizu da tabela verdade está aqui. Ó. Qual que é o bizu da tabela verdade, professor? Bizu tabela verdade. Tudo V dá V. No E, tudo V dá V. No OU, tudo F dá F. No OU, iguais da F, diferentes da V.
iguais da F, diferente da V. No cientão, V com F dá F. Então você vai lembrar no cientão, vai fugir, fugiu. Pronto. No cientão, só dá falso quando vai fugir, fugiu. Lembra disso. Vai fugir, fugiu. E no si, somente se, iguais da V, diferente da F. Pessoal, que miséria é essa então? Vamos voltar aqui na tabela verdade de cada um dos conectivos para vocês verem como que o bizu funciona e você precisa levar ele para sua prova. Que isso é cobrado pelo IBGP. Você vai ver um tipo de questão aqui que é cobrado. E se você não tiver bisurado com isso aqui, você vai perder uma questão que daria para você acertar e às vezes uma questão que te tira das vagas. Então vamos lá, olha só. Tabela verdade do conectivo E. Deixa eu até pegar outra cor aqui, ó. Tabela verdade do conectivo E. Tudo V dá V. Ou seja, só dá verdadeiro no E aqui, ó, quando é tudo V, ó. Tudo V dá V. Quando não for tudo V, ó, dá falso. V e F dá F, FV dá F, FF dá F. Só que você não vai ficar decorando o restante. Você só vai fixar o bizu. No E, tudo V dá V. Pronto. No OU, tudo F dá F. Só isso você fixa. Se não for tudo F, dá verdadeiro. No OU, que é o de junção exclusiva, iguais da F, iguais da F. Pronto. Valores lógicos iguais da F, valores lógicos iguais da F. Diferentes da V. Diferentes da V. Olha lá, ó. Os dois valores lógicos diferentes deu V. No si, então, só dá falso quando vai fugir, fugiu. Tem que ser nessa ordem. Vai fugir, fugiu. Lembra disso. No si, então, que é um dos que mais confunde, vai fugir, fugiu. Não é fugir, vai não, tá? Não é então V, não. Vai fugir, fugiu. Beleza? E no si, somente si, iguais da V. Iguais da V. Diferentes da F. O si, somente si, ele é o contrário do OU, né? No OU, iguais F, diferente da V. No si, somente si, iguais da V, diferente da F. Beleza? Então tá aí para vocês mais uma questãozinha que eu vou trazer para vocês aqui agora na tela, aplicando o bizu da tabela verdade, professor Denner. Então tá aqui, ó, essa questão recente da IBGE, que se o cara não tiver bisurado, se o aluno tiver bisurado, você vai perder uma questão dessa. Se o cara não estudou, vai perder uma questão dessa. Então, ó, assumindo que P, Buenos Aires, é a capital do Brasil, é uma proposição falsa, então falou para mim, ó, que essa proposição aqui ela é falsa, beleza? E que Rio de Janeiro não é a capital do Brasil, é uma proposição verdadeira, então a Q é verdadeira. Então vou até escrever aqui, ó, P é falsa e Q é verdadeira, beleza? Vou deixar aqui. O que é correto afirmar? Então vamos lá. O que é correto afirmar? Então, se você não estiver vendo a aula ao vivo, mais uma vez, oriento, vai dando pause, tentando resolver a questão antes do professor aqui. P e Q é uma proposição verdadeira? Ó, P e Q. Se o P é falso, o Q é verdadeiro, certo? O E entre elas, lembra a tabela verdade do E. No E, tudo V dá V. Aqui, como não é tudo V, o resultado é falso. E falou que é verdadeira. Então tá errado. A letra A. Letra B. P e não Q. Ó, o P é falso. Não é isso? E não Q. Observe o que está fazendo aqui. Não P, né? P e não P. Observe que está negando o P. Novamente. P e não P. Se o P é falso e negando o falso, se o P é falso, está negando ele, vai ficar verdadeiro. F e V, no E, tudo V dá V. Como não é tudo V, aqui fica falso. Beleza? Então, falso. Agora a letra C. Q, então P. É uma proposição verdadeira? O Q, então P. O Q é verdadeiro. Então, o P é falso. Vai fugir? Fugiu. Dá falso. E falando que é verdadeira. Então, tá errada. Agora, a letra D que deve ser a certa. Ó. Olha só. Negação de P. O P é falso. Confere? Se o P é falso, a negação dele fica verdadeiro. Conectivo OU. Esse Vzinho aqui é o OU. Q é verdadeiro. No OU, lembra do bizu da tabela verdade? No OU, tudo F dá F. Aqui, como não é tudo F, vai dar verdadeiro. Realmente, verdadeiro, gabarito, letra D. Então, esse estilo de questão, quando você está com o bizu, você entende estrutura lógica, tudo que a gente trabalha nas nossas aulas, fica tranquilo para você que realmente estudou dentro do nosso curso, com dedicação, pegou ali as aulas na sequência correta de estudos, você vai gabaritar raciocínio lógico com tranquilidade,
Pode ter certeza disso, beleza? E pode ter certeza que essas 5 questões de raciocínio lógico aí é o que vai te colocar dentro das vagas ali. Ó, tem mais uma questãozinha aqui, ó. Vamos nela. Essa aqui foi de Poços de Caldas, é uma das provas recentes aí, né? Que veio trazendo tabela verdade. Olha só o que falou. Considera as proposições. PQ. Então deu a proposição P, é a proposição Q. A proposição P, a lâmpada está acesa. Proposição Q, a TV está desligada. Sabes que a afirmação completa é: a lâmpada está acesa e, olha só, a TV está desligada. Não falou o valor lógico da proposição P e Q. Só deu as proposições P e Q. Não falou qual que é verdadeira, qual que é falsa, se as duas são verdadeiras, se as duas são falsas. Não falou nada disso. Só formou uma proposição composta, que é essa aqui, com as proposições simples P e Q. Se eu fosse representar isso aqui simbolicamente, ficaria o quê? Ó? P e Q. Isso aqui é o chapeuzinho, né? Tá meio feia a letra aqui, mas é isso, ó. P e Q. Beleza. Em raciocínio lógico, para que P e Q seja verdadeiro, o que devemos concluir? Uai, para que P e Q seja verdadeira, as duas proposições têm que ser verdadeiras, confere? Porque no E, tudo V dá V. Para que P e Q seja verdadeiro, tinha que ser verdadeiro e verdadeiro. Que aí no final daria verdadeiro. Então, somente a proposição que deve ser verdadeira? Não. As duas proposições compõem devem ser obrigatoriamente falsas? Não. As duas proposições compõem devem ser obrigatoriamente verdadeiras. Pronto, letra C. Marcou esse é o abraço, meu irmão. Você está bisurado com o bizu da tabela de Sodene. Aqui é raciocínio lógico para você gabaritar. Beleza? Vamos para o próximo tópico? Agora vamos falar um pouquinho de negações. Mas antes, só reforçando com vocês o pacote de simulados. Gente, reta final. Pacote de simulados, direcionado com IBGP. Você não acha lugar nenhum simulados igual do Vale Concurso direcionados para IBGP. 5 simulados aí para você revisar nessa reta final. 40 questões na estrutura da prova da IBGP ali, quantidade de questões que vai ser cobrada nessa prova, em cada um deles vai ter 5 questões de raciocínio lógico, distribuída entre os tópicos do edital, né? Você treinar aí, estudar de forma bem direcionada nessa reta final. Então são 5 simulados aí, pode baixar para você, né? Na descrição abaixo tem um link, você que está dentro do curso aí tem a opção de buscar direcionamento direto para esse curso. Beleza? E aqui no YouTube, na descrição abaixo tem um link também, vai aparecer para você de vez em quando o QR Code na tela. Vamos para a próxima? Vamos lá. Negação de proposições compostas. Então, gente, nós já sabemos a tabela verdade, você precisa levar para sua prova, pelo menos, a negação dos conectivos lógicos. Quais são os conectivos lógicos? O E, o ou, se, então, se, somente se. Principalmente do E e do ou, do se, então, que são os mais cobrados. Esse você precisa saber negar aquela proposição lógica que tenha esses conectivos. Então, negação dos operadores e ou. Vamos lá, pega a sua caneca de café aí, vamos para cima que o bambu vai gemer, que não tem uma hora para acabar essa revisão aqui não, beleza? É revisão para você buscar o máximo de questões e as 5 questões de raciocínio lógico, todos os professores trazendo para você essa revisão aqui de altíssima qualidade. É o vale tudo, as apostas finais, beleza? Ó, assista a revisão e gabarita RLM. Então, como que é a negação dessa proposição? Então, por você negar a proposição, você troca um pelo outro e nega tudo. Então, se a proposição tiver com E e com ou, lembra do bizu, troca um pelo outro e nega tudo. Negação do E e do ou, troca um pelo outro e nega tudo. Assista a revisão e gabarita RLM. Olha só como ficaria a negação do E, troco pelo ou. Nego tudo. Assista a revisão, não assista a revisão. Gabarita RLM, não gabarita RLM. Se fosse na simbologia, vamos imaginar, assista a revisão, proposição P. Gabarita RLM, Q. Ficaria assim, ó, P e Q. Né? Na negação, troco o E pelo ou e nego tudo. Negação de P, negação de Q. Pronto. Outro exemplo. Estudo ou não vou ao jogo do galo. Como que eu nego o ou? Troco pelo E. Como que eu nego o estudo? Não estudo. Como que eu nego não vou ao jogo do galo? É vou ao jogo do galo. Pronto. Troco o ou pelo E e nego tudo. Então lembre disso. Pelo amor de Deus. Negação do E e do ou. Troca um pelo outro e nega tudo. Fechou? Lembrou disso aí? Então, negação do E e do ou. Você precisa levar isso para sua prova. Negação dos conectivos lógicos. E o ou. Troca um pelo outro e nega tudo. Então, vamos pegar aqui a negação de outro operador lógico muito importante, que é o operador lógico se então. Beleza?
Então, para você levar para a prova, pelo menos esses três, negação do e, do ou, do se então. Como que você faz para negar uma proposição que está escrito com se então? Você coloca o e, ou seja, troca pelo e, repete a primeira, nega a segunda, é o famoso renega. Esse ré aqui, ó, de repetir a primeira e o nega de negar a segunda. Então, ó exemplo. Se estudo com vale concurso, então serei GCM Pouso Alegre. Pronto. Amém. Né? Deus abençoe. É isso aí. Se, então. Para negar com se, então, vou trocar pelo e. Beleza? O que eu faço com a primeira? Repete a primeira. O que vem antes do então, você repete. Tudo que vem antes do então, você repete. Tudo que vem depois, você nega. Pronto. Repete a primeira, nega a segunda. Então, vamos lá. Estudo com vale concurso, você repete. Estudo com vale concurso. Serei GCM em Pouso Alegre, você nega. Não serei GCM em Pouso Alegre. Pronto. Repete a primeira, nega a segunda. Troca o se então pelo e, repete a primeira, nega a segunda. É o renega. Fechou? Então, negação do e e do ou. Troca um pelo outro e nega tudo. Negação do se então. Troca pelo e, repete a primeira e nega a segunda. Ah, professor, mas qual que é a negação do ou do se somente se? É menos cobrado. IBGP cobra? Cobra, mas é muito pouco cobrado. Se cair uma negação do ou do se somente se, 99% das questões é só você trocar os conectivos lógicos. Você troca o ou pelo se somente se, ou troca o se somente se pelo ou. Só troca, não nega mais nada nas proposições. Beleza? Vamos para alguns exemplos de questões aqui? Vamos lá. Olha só, essa Poços de Caldas. Então, questão recente que foi cobrada aí, falou assim para nós. Ó, considera a proposição a seguir. Se chove, então não faz sol. É correto afirmar que a negação dessa proposição é... Então, negação de uma proposição escrita com se então. Foi cobrando a GCM de Poços de Caldas. É um dos concursos mais recentes de guarda aí, que vieram muitas questões. É só fazer o quê? Você vai lembrar o bizu do professor Denner. Negação de uma proposição escrita com se então, primeira coisa que você faz é trocar pelo e. Vamos lá nas alternativas. Qual que trocou pelo e? Letra A, letra B e letra E. Beleza? Até ficou meio desconfigurado aqui, apareceu B duas vezes, mas não tem problema não. Ó, então troquei o se então pelo e. O que você faz? Repete a primeira e nega a segunda. Você repete o que vem antes então e nega o que vem depois. O que repetiu antes então? Letra B, ó, chove. O que negou o que vem depois? Ó, não faz sol. Faz sol. Letra B. Pronto. Tá aí. Gabarito da questão. Troquei o se então pelo e, repeti a primeira, neguei a segunda. Se você seguir o bizu do professor Denner, é bizu matador, gente. Não tem como você errar, não. É para gabaritar seu sinólogo na sua prova. Então, se você não assistiu às aulas do curso, perdeu a oportunidade, às vezes vai perder uma questão de bobeira. E dá tempo, fique atento, muito ligado nisso aí. Mais uma, olha só. Essa aqui, ó. A negação da frase. O farmacêutico indicou o remédio ou a receita veio do médico. Então, ele quer a negação, negar a proposição, mudar o valor lógico dela. Então, como que eu faço para negação da proposição? Eu olho qual conectivo que está no enunciado, é o ou. Para negar o ou, eu lembro que tem que trocar pelo e. Pronto. Mas é só trocar pelo e? Não, vamos ver qual que trocou pelo e aqui. Essa não. Mas observe que aqui tem um nem, ó. Tá vendo? Beleza. Ok. Quem assistiu às aulas do curso sabe que esse nem aqui, ó, é como se fosse o e, mas não. Confere? Quem assistiu às aulas do curso está bisurado com isso. Então, como que eu faço para negar essa proposição? Farmacêutico indicou remédio ou a receita veio do médico? Farmacêutico indicou remédio. Não indicou remédio. Não indicou remédio. A letra C e a letra D eu eliminei, porque não trocou o ou. Certo? A receita veio do médico, tem que negar também. A receita veio do médico, a receita veio do médico. Só que a letra A, ó, é o NEM. A IBGP gosta de colocar esse NEM. Esse NEM é como se fosse o E, mas não. É o E, mas negando o restante que vem depois. Então, o gabarito correto é a letra A. Troquei o OU pelo E e neguei as duas proposições. Só que o E está utilizando o E, o NEM, que é o E, mas não. O E, mas negando o restante da frase. Beleza? Detalhe, estou trazendo isso aqui porque é detalhe. Tá? É poucas bancas que cobram esse NEM. E a BGP é uma delas. Então, quem não está bisurado, professor Denner, vai errar uma questão de bobeira. Próximo tópico. Ah, não, ainda tem mais uma questão de negação aqui. Ó. Vamos lá. Assinale alternativo corresponde corretamente à negação. Bom, vamos exercitar porque é um assunto que cobra muito. As tampas das caixas de acesso são removíveis e as caçambas pertencem ao município. Pronto, caiu negação, você dá aquela respirada, fala assim, ganhei a questão porque eu estou bisurado com as aulas do professor Denner. Troquei o E pelo OU. Beleza?
É a primeira coisa que tem que fazer. Qual que trocou pelo ou aqui? Ó? Letra A? Não. Letra B? Letra C? Não. Opa. Letra C? Sim. Letra D? Sim. Só a letra A que não trocou. Então você já elimina ela. Tem que trocar o E pelo ou. E tem que negar tudo. Né? Você já deu pausa, tentou resolver antes aí. Como que nega tudo? As tampas das caixas de acesso são removíveis. Vamos à letra B. As tampas da caixa de acesso não são removíveis. Bacana. Letra C. Tampas da caixa de acesso são removíveis. Não negou. Elimina. A tampas da caixa de acesso não são removíveis. Letra D, negou. Então, estou entre B e D. As calçadas pertencem ao município. Tem que negar também. Vamos na letra B. As calçadas pertencem ao município. Não negou. Então, vai ser a D. Ó. Por quê? As calçadas não pertencem ao município. A única que trocou o E pelo OU e negou tudo é a letra D. Acabou. Você está bisurado, marcou o X, partiu para o abraço. Beleza? Então, negação do E e do OU do sim, então, muito cuidado. Né? O macete está aí para vocês. Lembra disso, leva para a prova, que se vier e vem. Eu trouxe um exemplo aqui de uma questão recente, que é de Poços de Caldas, que é essa número 5 aí. Ó. Vamos para número 8. Ó. Tem mais uma de negação aqui. Ó. A negação da proposição. Se o preço foi o mais barato, então ganhará a licitação. Está corretamente expressa. Então, qual que é a negação da proposição que está escrito com sim, então? Eu sei, porque eu estou bisurado com as aulas do professor Denis. Você vai lá, sabe que tem que trocar a primeira coisa, trocar pelo E. Vamos ver qual que trocou pelo E. Na letra B e na letra C. Trocou o sim, então, pelo E. A letra A você já elimina, a letra D você já elimina. Porque negar a proposição com sim, então, você tem que obrigatoriamente trocar pelo E. Ah, professor, mas é só trocar pelo E? Não. Você repete o que vem antes do então e nega o que vem depois. Pronto, seguiu esse espaço, não tem como errar. O preço foi mais barato. Vamos ver qual que repetiu? O preço foi mais barato, bacana, letra B. Letra C, o preço não foi mais barato. Já elimina ela, marca B, vai embora. Pronto. Ah, professor, mas se nada, moço, não sofre não. Não briga com a questão não. E negou o restante, ganhará a licitação, não ganhou a licitação. Então, a negação do sim, então, troquei pelo E, repete a primeira, nega a segunda, gabarito letra B, tranquilo, não há o que se discutir. Fechou, pessoal? Vamos lá? Questãozinha agora. Agora nós vamos para o outro tópico, que é a negação das proposições categóricas, que tem um todo, algum e nenhum. Eu só vou revisar com vocês aqui a negação do todo. Né? Quem assistiu a nossas aulas no curso, a gente trabalha muito isso. Negação do todo. É o EAP, mas não. Lembra disso. Exemplo. Desculpa, tá vendo? Vamos lá. Todo aluno do Vale Concurso é estudioso. Todo aluno do Vale Concurso é estudioso. Como que eu faço para negar essa proposição? Lembra, eu nunca nego todo com todo de novo. Eu nunca nego todo com nenhum. Negação do todo é o EAP, mas não. O que é a miséria do EAP? O E de existe um, o A de algum e o P de pelo menos um. Então, eu troco o todo por uma dessas outras proposições categóricas, dessas palavras, e nego o restante da frase. O mais não ó, é de negar o restante da frase. Mais não. Mais não. Mais não. Então, ó, todo aluno do Vale Concurso é estudioso. Existe um aluno do Vale Concurso que não é estudioso. Algum aluno do Vale Concurso não é estudioso. Pelo menos um aluno do Vale Concurso não é estudioso. Então, troquei o todo pelo existe um, algum, pelo menos um. Ah, professor, mas por que você não vai revisar a negação do algum e do nenhum? Porque é menos cobrado. Né? Se você quiser dar uma revisada, vai dentro das aulas de negação de proposições categóricas, você vai revisar isso tudo. Mas leva pelo menos a sua prova. Negação do todo. É AP, mas não. É o bizu da aprovação. Quem assistiu as aulas dentro do curso sabe que tem até funk pra essa miséria aqui, né? Mas hoje vamos dançar funk aqui não. Vamos lembrar da negação do todo. É AP, mas não. Bizu da aprovação. Tá aí para vocês o exemplo de uma questão aqui, ó. Olha essa negação. Negação da proposição. Todo procurador de Tiradentes é advogado. Todo procurador de Tiradentes é advogado. É corretamente expressa? Então você vai lembrar. Negação do todo, aí você vai lá escrever. Ah, o professor dele falou essa miséria. É AP, mas não. Pronto. Você troca o todo pelo existe um, algum, pelo menos um, mas negando. Letra A, tá usando nenhum. Esquece. Você nunca nega o todo com nenhum, nem com todo de novo. Pelo menos um pode ser. Algum pode ser. A, esse A aqui, ó, tá a mesma coisa de existe, né? O A com H, a mesma coisa de existe. Pode ser também. Só que é trocar o todo pelo algum, existe um, pelo menos um, e negar o restante da frase. Vamos na letra B? Pelo menos um procurador Tiradentes não é advogado. Pronto, é ela, letra B. Olha a letra C. Há procuradores de advogados que não são... Inverteu a frase, avacalhou. Algum procurador de Tiradentes é advogado. Só trocou o todo pelo algum. Não pode. Tem que negar o restante da frase.
Fechou? Então tá aí, negação do todo é AP, mas não. Show de bola. Mais um exemplo. A negação da proposição. Todas as flores são vermelhas. Ah, eu tô bisurado, casal do professor Dene. Negação do todo é AP, mas não. É AP, mas não. Bizu da aprovação. Ao menos uma, pelo menos uma, alguma flor não é vermelha. Letra A. Letra B. As flores são vermelhas. Sai fora. Tirou toda, né? Não existe. Nunca nego todo com não existe. Todas as flores não são vermelhas. O cara que não estudou, eu marcaria a letra D aqui, ó. Não, você nunca nega o toda com todo de novo. Beleza? Quem não estudou, marcaria a letra D, ó. É pegadinha do malandro. Por isso, com um exemplo, um detalhe, um bizu assim, específico, detalhado, professor Dene, te leva aí a buscar essa questão. Fechou? Vamos agora para equivalência, gente. Outro assunto importante também bem cobrado. Equivalência, quando eu tenho uma proposição verdadeira, eu vou achar outra verdadeira. Ou quando eu tenho uma falsa, eu vou achar outra falsa. As mais cobradas são as equivalências do cientão. Eu divido ela em duas. Equivalência 1, equivalência 2. Só para você levar para a prova. Equivalência 1, equivalência 2. Vamos lá, juntos, presta atenção. Se a proposição tiver com cientão, a primeira equivalência fala o seguinte, ó. Você mantém o cientão, volta negando. Ou o famoso nega e inverte. Beleza? Nega e inverte. Professor, mas o que é isso? Vamos lá, olha o exemplo. Se estudo com o professor Dene, então não erra as questões. Fechou, isso é verdadeiro. Para você manter essa proposição verdadeira, você mantém o cientão, ó, inverte e nega as proposições. Ó. O que estava depois do então, vem antes do então negando. Não erra as questões, vem antes, erra as questões. O que estava antes, vem depois negando. Estudo com o professor Dene, não estudo com o professor Dene. Então, as duas proposições, se você for fazer a tabela verdade das duas, vai ser igualzinha. Tem o mesmo valor lógico. Certo? Então, nega a equivalência 1, que é também conhecida como contrapositiva, tá importante falar isso aqui, ó. Contrapositiva é a equivalência 1. Você mantém o cientão, nega e inverte as proposições. Beleza? Mantém o cientão, nega e inverte, ou volta negando a mesma coisa. Outro exemplo. Ó. Se assiste Netflix, então não vejo Jogo do Galo. Mantém o cientão, não vejo Jogo do Galo, vejo Jogo do Galo. Inverti e neguei. Não assiste Netflix, não assiste Netflix. Você tem que inverter e negar. Lembra? Tem questão que vai inverter as proposições e não vai negar. Tem questão que vai inverter, negar somente uma delas. Não, você tem que inverter e negar todas. Beleza? Inverte as proposições e nega tudo. Nega e inverte. Ou inverte e nega. Fechou? Top? Beleza, professor. Bom demais. Essa é a equivalência 1. Então, se a proposição tiver com cientão no enunciado, pedindo para você marcar a equivalência, sempre procura a primeira equivalência 1. Se não tiver ela, aí você vai procurar a equivalência 2. Beleza? Aí você vai preocupar com a 2. Qual que é a equivalência 2? A equivalência 2 é o seguinte. Se ela tiver com cientão no enunciado, você vai trocar pelo ou, negar a primeira e repetir a segunda. Nega o da frente e repete de trás. É o famoso nega-ré. Ah, professor, o que é isso? Nega-ré. Primeiro você nega, depois você repete. Vamos para o exemplo. Se não presta atenção, então mistura os macetes na prova. Essa é a proposição que está escrito com cientão. Para eu achar uma equivalência com ou, você troca o cientão pelo ou. Tudo que está antes do então, você nega. Tudo que está depois, você repete. É o nega-ré. Nega a primeira, repete a segunda. Não presta atenção, fica presto atenção. Mistura os macetes na prova, fica mistura os macetes na prova. Repetiu. Então, o que está antes do então, você nega. O que está depois, você repete. A ordem que você vai escrever isso aqui embaixo, ó, não tem problema. Desde que você repita o que está antes do então e nega o que vem depois. Troquei o cientão pelo ou, nega a primeira, repete a segunda. Então, a equivalência 2, cientão para o ou para o cientão, é a equivalência 2. Se a proposição tiver anunciado com ou, você vai trocar pelo cientão, negar a primeira e repetir a segunda. Então, ó, vamos imaginar que a proposição é essa que está escrita com ou. Aqui, ó, essa aqui. Eu quero achar equivalente. Então, você troca pelo cientão. A primeira que você escrever lá, presta atenção, você nega. A segunda você repete. Então, cientão para o ou e ou para o cientão, nega a primeira, repete a segunda. Fechou. É o nega-ré. Bizu, professor Dene. Gente, esse tipo de questão aqui é um dos assuntos mais cobrados em concurso público da parte de raciocínio lógico.
Então, o cara que leva esses dois macetes para qualquer prova aí, você vai ficar bisurado. Beleza? Vai ficar bisurado. Então, equivalência 1 do cientão. Cientão com cientão é a contrapositiva, não é isso? Nega, inverte. Mantém o cientão, nega, inverte. Equivalência 2. Cientão para o ou para o cientão, troca um pelo outro, não é isso? Troca o cientão com o ou com o cientão, nega a primeira, repete a segunda. Fechou, miséria. Vamos para o exemplo. Olha a questãozinha aqui, ó. Uma proposição equivalente. Então, olha só. Não está falando negação, está falando equivalência. Equivalente para se estou doente, então vou no médico. O que você vai fazer? Primeira coisa. Tá com o cientão no enunciado? Procura primeiro a equivalência 1 com o cientão de novo. Vamos ver se tem? Não tem. Se não tem, o que você vai fazer? É equivalência 2. A equivalência 2 fala que obrigatoriamente eu tenho que trocar o cientão pelo ou. Vamos ver qual que trocou pelo ou? Na letra B e na letra D. Pronto. Elimina a A e elimina a C. Cuidado. Se você aplicar um macete de negação numa proposição de equivalência, você erra ela. Porque a proposição está te pedindo uma equivalência. Lembra que nós vimos um pouquinho atrás que a negação do cientão, você troca pelo E, repete a primeira e nega a segunda, seria a letra A. Então, se você fica com o macete de negação numa questão de equivalência, você erra. Por isso que é exercício, gente. Aprender o macete é fazer questões. Por isso que dentro do nosso curso, a gente trabalha muitas questões com vocês. É ou não é? Se você não viu essas aulas, você está totalmente errado. Você precisa rever. Dentro do canal no YouTube, tem várias aulas gratuitas sobre esse assunto. Digita aí BGP, você vai achar questões de negação, né, questão de equivalência, só com questões da BGP, pô. Então, você precisa fazer a sua parte para chegar lá e buscar essa vaga, porque sabe quando vai ter outro concurso de Pouso Alegre de novo? Não sabe. Né? E nós estamos aqui para ajudar vocês, direcionar vocês de forma correta para buscar essa vaga aí. Beleza? Vamos lá. Então, qual que é a resposta aqui? É letra B ou letra D? O que você fez? Troquei o cientão pelo ou. Né? Mas só fazer isso? Não é. Eu tenho que só trocar o cientão pelo ou. O que vem antes do então? Eu nego. Vamos lá. Ó. Nega o que vem antes. Estou doente. Qual que negou? Não estou doente. Bacana. A letra D negou? Não. Pronto, acabou. Você achou a resposta. Nega o que vem antes e repete o que vem depois. Ah lá. Vou ao médico. Repetiu lá. Vou ao médico. Troquei o cientão pelo ou, neguei o que vem antes e repetiu o que vem depois. Tá aí para vocês a miséria da questão. Fechou? Vamos lá. Questãozinho número 12. Tem mais um exemplo aqui para nós estarmos juntos. Ó. Considera a afirmação. Se Carlos passar no exame da ordem, então ele será advogado. Assinale a alternativa equivalente. Olha o comando da questão. Está te pedindo uma equivalente. Aí você vai dar aquela respirada. Equivalência 1, equivalência 2, o professor Dene revisou ainda essa miséria. Eu não estudei no curso, eu não estudei no YouTube, eu larguei de lado, mas eu vi a revisão, então você vai acertar. Então o que você vai lembrar? Cientão, você vai buscar primeiro a equivalência 1 com cientão de novo. Tem alguma com cientão de novo? Tem essa B aqui, ó. Bacana. Vamos ver se ela negou e inverteu as proposições? Se Carlos passar no exame da ordem, então ele será advogado. Se Carlos não é advogado, então ele passou no exame da ordem. Faltou só isso aqui, ó. Ele não passou. Faltou negar a primeira proposição para julgar ele depois do então, não é isso? Ela negou a segunda, trouxe ela antes do então, mas não negou a restante. Tinha que negar as duas e inverter. Ela negou só uma. Faltou o não ali para ser ela, equivalência 1. Então não encaixou a equivalência 1. Vamos para 2. A 2 tem que trocar obrigatoriamente o cientão pelo ou. Qual que trocou pelo ou? Vamos ver a letra A? Não trocou. A letra C não trocou. A letra D trocou. Pronto, marca ela, vai embora, gente. Ah, professor, mas será que negou a primeira e repetiu a segunda? Negou a primeira e repetiu a segunda. Ó, nega a primeira. Carlos passar no exame da ordem. Carlos não passou no exame da ordem. Será advogado. Repetiu, Ana. É advogado. Repetiu. Pronto. Troquei o cientão pelo ou, neguei a primeira, repeti a segunda. São proposições equivalentes. Mas não precisava nem você ter sofrido muito. Procurou equivalência 1, não achou, equivalência 2, vai sofrer com as misérias de português, dessas outras matérias aí que não é de Deus. Raciocínio lógico é para gabaritar, beleza? Beleza? Então, ok, tá aí para vocês equivalência.
Agora, mais uma vez, reforçando com vocês, o pacote de simulados disponível nessa reta final. Importantíssimo, gente, para você potencializar aí, entender como que é cobrada a sua prova, né, os seus estudos. Então, 5 simulados diferentes aí para você buscar essa reta final. Não deixe de baixá-los e começar a estudar, né, com questões da Banca IBGP direcionadas em cima da sua prova. Vamos lá. Vamos entrar aqui num assunto que eu falei que é muito cobrado, que é a parte de sequência lógica. Uma das questões mais recentes é essa aqui da GCM de Poços de Caldas. Ó. Questão tranquila, gente. Sequência lógica. Tem questão mais tranquila, tem questãozinha mais pesada, mas sempre vem questão de sequência lógica. Beleza? Então, ó, o que falou para nossa questão? Olha só. A Guarda Municipal registrou o número de viaturas destacadas em uma sequência de operações, observando um aumento segundo um padrão lógico. Então, tem um aumento seguindo um padrão lógico. Na primeira operação, foram destacadas 3 viaturas, na segunda, 5, na terceira, 8, na quarta, 12, na quinta, 17. Vamos tentar escrever isso aqui, ó. 3, 5, 8, 12, 17. E assim vai. Então, seguindo um padrão lógico. Seguindo esse padrão, é correto afirmar que o número de viaturas destacadas na próxima operação, ou seja, na próxima, qual que é o padrão que está acontecendo aqui? Você que está dando um pause, tentando resolver a questão antes. Vamos observar. Ó. Do 3 para o 5, aqui aumentou 2. Não é isso? Do 5 para o 8, aumentou 3. Do 8 para o 12, aumentou 4. Opa! Está seguindo um padrão. Aumenta 2, aumenta 3, aumenta 4. Vamos ver se aqui aumentou 5? Sim, ó, do 12 para o 17 aumenta 5. Então, teoricamente, para o próximo, né, na sequência lógica, tem que aumentar 6. Então, 17 mais 6, o próximo é 23. Pronto. Marcou a letra A, partiu para o abraço. Então, esse tipo de questão, tem questões muito fáceis, mas tem questões mais chatas. Sequência lógica, gente, a banca pode te dar uma questão fácil ou pode te dar uma questão difícil. Se a gente for pegar a última prova de Alfenas, então a questãozinha do quadro de sequência lógica ali, que ela é chata. Eu já resolvi ela aqui no canal no YouTube. Então, fica ligado. Beleza? Então, ela pode complicar. Então, o que eu oriento? É fazer exercício. Da banca IBGP sobre sequência lógica. Para você estar com a sua mente exercitada, você chegar num nível melhor ainda, porque pode vir uma questão muito fácil, mas pode vir uma questão mais pesadinha, que se você não conseguir resolver ela, quando você for assistir a correção aqui no canal, você vai ficar puto, né? Você vai ficar chateado, porque daria para você ter resolvido. Foi um pouco de prática sua aí que faltou nos seus estudos, na sua preparação. Vamos para a próxima. Tem mais uma aqui. Olha essa, IBGP. Só para você entender o padrão. Ó. Considera a sequência a seguir. Tem esses símbolos aqui, tá vendo? Símbolos, figuras, letras, números, seguem um padrão. O termo da posição 997 dessa sequência é... Então, gente, como que você resolve esse tipo de questão? Esse tipo de questão é clássica de sequência lógica para qualquer banca. Aqui a IBGP, ela fez o quê? A sequência, ela continua. Ó. Observe, vem esse Czinho aqui, quadrado, símbolo da divisão, mais 0357A, coração XY91, e começou de novo. Observe que a sequência aqui, ó, ela iniciou e terminou aqui. Aqui ela começa de novo. E vai embora infinitamente. Ele quer saber o termo que está na posição 997. Você não vai vir escrevendo isso aqui até chegar lá no 997. Então, como que você resolve? Vamos ver, ó. A sequência ela inicia e termina com quantos caracteres? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, de 14 em 14 caracteres, a sequência inicia e termina, inicia e termina, inicia e termina. Então, você vai pegar o 997, dividir por 14, para você saber quantos pedaços desse vai caber até chegar no 997. Então, de cara aqui, vamos ver, cabe 6, 7 vezes 4, 7 vezes 4, 28. Vai 2, 7, 20, 98. Subtrair aqui 1, desce o 7. 1 vezes 14, 14. 3. Resta 3. Ou seja, eu vou escrever toda a sequência de 14 caracteres 71 vezes. E vai ficar faltando 3 caracteres para chegar ao 997. Aí você vai vir, não é o número 3, letra A, né? Me ajuda aí. Você vai vir e vai contar. Opa, 997, escrevendo aqueles caracteres 71 vezes, vai ficar faltando 3 caracteres, porque é o resto 3, até chegar no 997. Aí você vem e começa. 1, 2, 3. Olha lá. É o símbolo da divisão.
Gabarito letra D. Ah, professor, mas se o resto tiver dado 0, então quer dizer que fechou certinho no 1 aqui, ó. Seria o último da sequência, né? Teria dado certinho. O termo ali, ele seria múltiplo da quantidade de termos da sequência, né? Então, é importante isso aqui, esse tipo de questão, ela pega se o aluno não tiver exercitado, não souber resolver. A gente trabalha muito isso nas nossas aulas, você que assistiu às aulas de sequência lógica, sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Questão de número 15. Agora vamos entrar num assunto aqui de conjuntos, beleza? Operações conjuntos, operação de união, interseção, diferença de conjuntos, aqueles problemas que envolvem conjuntos. Eu mostrei para vocês que o conteúdo programático é enorme. Se você não viu nada disso aqui, viu uma questão, a chance de você perder é muito grande. Essa aqui é bem tranquila, mas vem na prova da GCM de Poste-Caldas. Seja o conjunto B, esse conjunto aqui, beleza? É correto afirmar que o número de subconjuntos, lembrando, número de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a n, não é isso? Onde n aqui é o que mesmo? N é o número de elementos. Beleza? Quantos elementos tem o conjunto IBGP? 4. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. É o 2 multiplicado 4 vezes, né? 2 vezes 4, 8 não, né? A miséria chega aqui, acha um 8 e quer marcar ele. Que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Gabarito, letra C. Tranquilo, mas eu fiz questão de trazer ela como pode vir uma questão tranquila. Mas pode vir questões mais pesadas. Beleza? Eu trouxe essa aqui para a gente trabalhar um pouquinho aqui dos conjuntos de números naturais, que a banca IBGP cobrou na prova de Poste-Caldas também. Prova de Poste-Caldas, se não me engano, foram 10 questões de raciocínio lógico. Né? Todas elas eu estou tentando trabalhar com vocês aqui. Vamos lá. Durante a operação, a Guarda Municipal registrou que a quantidade de motocicletas apreendidas em uma área pode ser representada pelo conjunto. Então, você precisa entender quais são os elementos desse conjunto aqui. X pertence a N. Se você não souber o que é esse N aqui, você já nem consegue resolver. N são os números naturais. O que são números naturais? São números inteiros, não negativos, né? Naturais são esses números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai embora infinitamente. Esses são os números naturais. Então, os números naturais, os números x pertencem a esses naturais, desde que o x seja maior do que 2, ou seja, o 2 não entra, e menor ou igual a 5. Então, é o 3, o 4 e o 5. São só esses. Pronto. Esse é o conjunto A. 3, 4 e 5. E em que a quantidade de elementos do conjunto corresponde ao número de motocicletas confiscadas. Beleza. Considerando a situação, é correto afirmar que o número de motos apreendidas foram 3. Confere? Porque são 3 elementos no conjunto. 3 elementos. Só 3 elementos tem um conjunto. Então, uma questãozinha boba, né? Mas vem cobrando, né? E esse estilo de questão aí que vem cobrando o GCM Poste-Caldas sobre o assunto de conjuntos. Mais uma. Agora, operações. Essa é boa. Você dá um pause. Eu desafio você, dá um pause. Tente resolver essa questão antes aqui. Vamos lá. O conjunto A tem 32 elementos. O A interseção com B tem 18 elementos. E o A união com B tem 76. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de elementos do conjunto B. O que eu oriento vocês? Fazer diagrama. Problema que você vai usar diagrama nele. Conjunto A e conjunto B. O que falou para nós? O conjunto A tem 32 elementos. É o A todo. Então, o A tem 32 elementos. O A interseção, que é o A interseção com B, tem 18. Então, aqui no meio, aqui, tem 18 elementos. Beleza? E o A união com B tem 76. Então, vamos lá. Se o A interseção com B tem 18, aqui eu consigo saber quantos que tem somente no A. 32 menos 18, aqui vão ter 14. E falou para mim que o A união com B tem 76. Se eu pegar o A união com B, dá 76. Então, se eu pegar o 14, que está somente no A, o 18, que está nos dois, eu vou chamar aqui de X, que está somente no B. Se eu pegar 14 mais 18 mais X, tem que dar um total de 76, porque união é unir tudo, não é isso? Então, 14 mais 18 é 32, mais X é igual a 76. Então, quanto que está somente no B? 76 menos 32. Então, o X vai ser igual a 44. Pronto. Calma, não vai marcando 44 lá, não. Vamos entender o que o exercício está pedindo. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o número de elementos do B. Aqui é 44.
beleza? O número de elementos do B é 44 mais 18, que é os 18 que está também no A. Então vai ser o quê? 62. 62 elementos. Muito cuidado, que se tivesse um 44 aqui nas alternativas, muitos miseráveis iriam marcar ele. 44 que está somente no B. Que está no B todo é o 44 mais os 18 que está também no A. Então esse tipo de problema, se você assistiu às minhas aulas de conjuntos dentro do curso ou dentro do canal, você vai estar visurado e tem condições de resolver. Beleza? Trouxe até mais um aqui de exemplo, ó. Olha só. Vou trazer ele aqui, ó. A Prefeitura de Belo Horizonte realizou um levantamento sobre os estabelecimentos comerciais que possuíam pendências com IPTU e taxa de lixo. Por uma amostragem de 200 estabelecimentos, identificou-se que 100 estavam com pendência apenas referente a IPTU. 50 estavam com pendência referente a IPTU e taxa de lixo. 100 estavam com pendência referente a taxa de lixo. É correto afirmar que a quantidade de estabelecimentos comerciais que apresentavam pendência apenas referente a taxa de lixo, conjunto, gente, ó, 1, 2. Eu vou colocar aqui um conjunto para quem está com pendência de IPTU, o outro taxa de lixo, beleza? Taxa de lixo, vou colocar TX. Vou julgar as informações aqui, ó. Procuro julgar aqui dentro, que está com pendência nas duas. Vamos ver que tem? Vamos ver. Vamos ler primeiro, ó. 100 estavam com pendência apenas referente a IPTU. Opa, apenas, você pode falar que é aqui, ó. 100 estava com pendência apenas em IPTU. 50 estava com pendência referente a IPTU e taxa de lixo. Então, 50 está aqui no meio. Pronto. 100 estava com pendência referente à taxa de lixo. 100 é taxa de lixo todo. Não é somente, não é apenas igual está aqui, não. Ó. A taxa de lixo, não. 100 estava com pendência referente à taxa de lixo. Então, se eu pegar 100 menos 50, aqui fica 50. Que estava apenas em taxa de lixo. Vamos para a pergunta. Agora que você vai preocupar com a pergunta. É correto afirmar que a quantidade de estabelecimentos comerciais que apresentava pendência apenas referente à taxa de lixo é os 50 aqui, ó. Equivale a... Tá aí a resposta. Beleza? Então, esse tipo de questão aqui, se você não está exercitado, se você não aprendeu a resolver, você vai errar na prova. Então, eu oriento você voltar a assistir as aulas que você não assistiu, porque é um assunto de peso do seu conteúdo programático e a chance de cair é muito grande. Vamos para mais uma? Olha essa questão aqui, que vem na prova de Alfenas. É uma das últimas provas aplicadas pelo IBGP. Falou assim, ó. A palavra Alfenas é um município brasileiro de Minas Gerais. Bacana. Em análise combinatória, é correto afirmar que o número total de anagramas possíveis da palavra Alfenas é... Anagrama, gente, é permutação. Permutação simples ou permutação com repetição. Confere? Permutação simples ou permutação com repetição. Então, como que é a permutação simples? É só pegar o número de letras e fazer o fatorial. N letras fatorial. A permutação com repetição é o número de letras fatorial sobre a repetição delas fatorial. Permutação de N letras com repetição. Eu vou colocar aqui alfa, beta, beleza? Só para você entender a diferença aqui, ó. Alfa fatorial vezes beta fatorial e assim vai. Se você dá uma assistida rapidinho nas aulas de análise combinatória, você vai lembrar disso aqui. Então, o que você precisa olhar? Alfenas, tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, permutação de 7 letras. Se nenhuma dessas letras estivesse repetindo, seria 7 fatorial. Pronto, acabou. Né? Só que eu tenho o A repetindo 2 vezes. Ó. Né? Se nenhuma estivesse repetindo, seria 7 fatorial. Só que eu tenho o A repetindo 2 vezes. Como o A está repetindo 2 vezes, aqui embaixo vem dividindo por 2 fatorial. Pronto. Aí é permutação de 7 letras, repetição de 2. O L não repete, o F não, o E não, nem o N, nem o S. Só o A que repete 2 vezes. Então é 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Né? Como que eu resolvo 7 fatorial? Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Eu posso cortar 2 vezes 1, que é 2 vezes 1, né? Sobra o quê? 7 vezes 6, ó, multiplicando ali, ó. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, né, que vai dar 2.520. Pronto. Fechou. 2.520 anagramas que nós podemos formar com a palavra alfenas. Se não tivesse repetição, seria 7 fatorial. Beleza? Se fosse alfenes, era 7 fatorial. A resposta seria 5.040. Então, gente, atenção para análise combinatória, beleza? Se você não assistiu às aulas, assista. Para a gente fechar, vamos fazer essa última questão aqui de alfenas.
A gente chamar a atenção de vocês para esse tipo de problema. A gente chama isso aqui de problemas lógicos, que envolve ali questões de associação lógica. Dentro do curso você assistiu isso. E a banca gosta de cobrar. Eu trouxe para vocês que a gente veio entender o jeito de resolver isso para você aprender e levar para sua prova. Que é uma das questões mais recentes e sempre cobra. Eu trouxe uma das mais recentes. Beleza? O que falou para nós aqui? Ó? Vamos lá. 3 pessoas. Ó, como que você identifica esse tipo de questão em associação lógica? Ó, Carlos, Theo e Ricardo têm formações diferentes em química, enfermeiro e médico. Trabalham com carga horárias de 20 horas, 30 horas e 40 horas. E são formados em instituições diferentes. O TFPR, o Uningá e o ENG. O ENG, né? Universidade Estadual do Maranhão, deve ser isso aí. Os atributos listados não estão necessariamente nessa ordem. Olha só, esse tipo de questão aqui, se o cara não usar o método que a pessoa fala aqui, que é a associação lógica, ele vai perder tempo e vai errar uma questão e vai ficar travado aqui um tempasso para resolver a questão. Eu vou mostrar para vocês que resolvendo aqui, vocês vão ver que ainda demora. Se você tentar fazer na interpretação, vai errar. Então, está associando o nome a profissões, a carga horária e a faculdade que eles estudaram. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os nomes aqui, ó, que é o Carlos, ó, Carlos, o Theo e o Ricardo. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Presta atenção. Tá meio ruim aqui, mas dá para entender, ó. Beleza. Ó, o Carlos, o Theo e o Iago. Eles estão associados às 3 profissões diferentes: químico, enfermeiro e médico. Beleza? Químico, enfermeiro e médico. Beleza, deixa eu até fazer as linhas aqui da tabela, ó. É o jeito mais rápido, mais fácil de resolver isso aqui com convicção, que está resolvendo a questão certa. Eu vou colocar agora aqui a faculdade que eles estudaram. Vai ficar mais fácil. 3. 1, 2, 3. Vou colocar aqui embaixo a carga horária, porque aqui tem um espaço menor. 2, 3. Beleza? Eu vou colocar a faculdade aqui de vermelho escuro, que é UTFPR. A outra é Uningá. E o UEM. E aqui eu vou colocar a carga horária deles. A carga horária é 20 horas, 30 horas e 40 horas. Beleza. Montou essa tabelinha, o que você vai fazer? Você vai vir atribuindo, pegando as informações aqui, e vamos lá. São conhecidas as seguintes informações. Então, são conhecidas as seguintes informações. Então, as seguintes informações aí, ó, são as conhecidas. Nós vamos analisar cada uma dessas informações e vamos julgar elas dentro da tabela. Beleza? Vamos lá. Olha só. A pessoa formada em Uningá, então, a pessoa formada em Uningá, beleza? Deixa eu só pegar aqui, ó. Cadê o meu pincel aqui? Aqui, beleza. Deixa eu pegar aqui o pincel vermelho aqui, peraí. Ó, a pessoa formada no Uningá tem a maior carga horária. Bacana. Então, eu não consigo saber nada disso por enquanto. Vamos deixar aqui. Depois a gente volta nessa informação, beleza? O médico não estudou na UTFR. Também não consigo colocar. A pessoa com 40 horas de trabalho é médico. Bacana. Beleza? A pessoa formada na UEM trabalha 20 horas a mais por semana do que a pessoa formada em Uningá. Bacana. Agora, Theo é médico. Opa, então já sei que o Theo é médico. Ó. Vou vir aqui e vou colocar um OK para o Theo. Achei um OK. Na linha e na coluna desse OK, eu coloco um X. Pronto. Aí já facilita. Ó. O Theo é médico. Beleza? Carlos não é enfermeiro e trabalha 20 horas semanais. Então, já sei que o Carlos é um enfermeiro. Carlos não é enfermeiro. Se Carlos não é enfermeiro, o que sobrou para o Carlos? Só ser o químico. Pronto. Achei um OK. Na linha eu coloco o X. E o Ricardo sobrou para ele ser um enfermeiro. Ó, o Carlos não é enfermeiro e trabalha 20 horas semanais. Então, quer dizer que o Carlos trabalha 20 horas semanais. Vou colocar um OK aqui para o Carlos. Na linha eu coloco o X. E na coluna eu coloco X. Olha que questãozinha top. Beleza? Pronto. Aí eu volto nas informações. Ó. Vamos lá. A pessoa formada em Uningá tem a menor carga horária. Opa! A pessoa formada em Uningá tem a menor carga horária. Quem tem a menor carga horária, eu já sei que é o Carlos. Então eu sei que ele é formado em Uningá.
Pronto, porque ele é o que tem 20 horas semanais, ele trabalha 20 horas semanais. Então, eu coloquei um OK por caso em um ligar, na coluna eu coloco X, na linha eu coloco X. Pronto, vou jogar as informações. O médico não estudou na UFTR. Quem que é o médico? O médico é o Theo, ele não estudou no UFTR. Pronto. O que sobrou para o Ricardo? Somente o Ricardo ter estudado no UFTR. Se o Ricardo estudou no UFTR, coloca uma coluna X, o Ricardo estudou o Theo estudou na UEM. Pronto. A pessoa com 40 horas de trabalho é o médico. Opa! Quem que é o médico? O médico é o Theo. Então, o Theo que tem 40 horas semanais. Pronto. Coloquei X na linha, X na coluna, só sobrou para o Ricardo 30 horas. Acabou. Pronto. Beleza? Pessoa formada em UEM trabalha 20 horas a mais por semana que a pessoa formada no Unigar. Tranquilo, isso é normal. Quem é formado na UEM trabalha 40. Quem é formada na Unigar trabalha 20. Tá certo. Fechou. Agora vamos para as informações. Agora você tem convicção de marcar o X no lugar certo. Se você não utilizar esse método de associação lógica, a chance de você errar a questão é muito grande. E a IBGP cobra muito. Então você pode voltar dentro do curso, assistir as aulas de associação lógica, ou lá no canal no YouTube. Se no canal no YouTube você digitar assim, associação lógica, acabou. Você consegue achar várias aulas minhas que vai te orientar a resolver esse tipo de questão. E essa aqui é uma questão que foi cobrada na GCM de Alfenas recente, uma das últimas provas aí aplicada pelo IBGP de Guarda Municipal aqui em Minas Gerais. Vamos para a resposta agora? Vamos ver qual que encaixa aqui em minha alternativa. Ó. Letra A, ele quer que eu marque a correta. Ricardo é químico. Vamos ver, Ricardo é químico? Não, Ricardo é enfermeiro. Então tá errada a letra A. Carlos é químico? Vamos ver se Carlos é químico. Carlos é químico, bacana. Formado na UFTR? Vamos ver? Não, ele é formado na Uningar. Tá errado. Sai fora. Ricardo é enfermeiro. Vamos ver? Ricardo é enfermeiro, tá certo aqui. Formado na UFTR, vamos ver? Formado na UFTR, tá certo. E trabalha 30 horas semanais. Opa, achei a minha resposta, é letra C. Se você não fizer esse método aqui, gente, não vai sair. Não vai sair. Theo tem a menor carga horária da semana? Negativo. Theo não tem a menor. Theo tem uma maior, 40 horas. Então, a única que eu tenho certeza de estar marcando o X no lugar certo é a letra D. Então, esse tipo de questão aqui, gente, é importantíssimo para a sua prova. Fechou? Então, nós trabalhamos vários assuntos, várias questões, revisamos praticamente tudo, né, para você levar para sua prova. Se tiver algum detalhe ou outro que você acha que precisa reforçar, volta lá no canal no YouTube, né? Volta lá dentro do nosso curso, tem várias aulas. Não dá para a gente revisar todo o conteúdo, mas nós procuramos trazer para vocês aqui aqueles assuntos mais cobrados recentemente aí pela IBGP. Então, aqui finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Né? Deixo aqui para vocês o Instagram do professor Denner. Adicionar o professor Denner no Instagram, Denner M. Rocha. Lá a gente vai estar sempre compartilhando com vocês conteúdo, dicas, direcionando vocês a buscar, né, a excelência em raciocínio lógico. E raciocínio lógico não ser um problema na sua prova. Então vai lá domingo, arrebenta com a IBGP. Boa prova para vocês. Um grande abraço. Vale o concurso, é o vale a aprovação. Valeu, galera. Fui. Até mais.